responsabilidade, viu? Eu vou rever essa escala aí mês que vem, viu, pastor? O senhor não pode me colocar depois de Lucerna. Quem esteve aqui ontem? Foi poderoso. E depois de hoje de manhã, meu esposo, meu Deus. Que palavra preciosa, que palavra abençoada. Eu fui ricamente alcançada. Então vai lá no canal do YouTube e confere lá para você ver do que a gente está falando. Amém? E eu disse, rapaz, meu marido cheio dos exemplos, né? E é vídeo. Eu, Senhor, ainda bem que eu estou com o sapato certo, com o meu tênis calçado apropriado, porque eu não calço esse sapato, não. A unção que opera sobre a vida dele é uma e a unção que opera sobre a minha vida é outra. Amém? Mas nessa noite, querido, o que eu tenho para expor a você, com certeza veio do coração de Deus. Eu sei que todos os ministros fazem isso, mas algo foi extraído do Senhor para ser liberado sobre a tua vida nessa noite. Amém? E você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Porque Deus, Ele quer te dar um senso de pertencimento, um senso de propósito e de destino para que você cumpra aquilo que Ele já projetou e planejou para a tua vida. E é por isso que Ele tem o zelo e o cuidado conosco de trazer uma palavra específica, porque Ele sabe que nós seremos alcançados por isso. Amém? Então você vai sair daqui de uma forma diferente, alcançado pelo Senhor. Porque Deus, Ele não quer você consumido pelos problemas. E para que você não venha a ser consumido pelos problemas, seja na área de finanças, na área de cura, na área familiar ou no seu casamento, você precisa ter um entendimento daquilo que será falado ou ministrado nessa noite. Aleluia! Como é que você vai abranger tanta coisa em uma única ministração? É simples. Quando você tem um senso de eternidade e quando você sabe que a sua vida não é mais sua, você vai andar à altura daquilo que já está disponível para você. Amém? E se você que gosta de tema, quiser dar um tema para essa ministração, o tema seria Vivendo Além de Si Mesmo. Aleluia! Porque você vai entender pela palavra que o seu propósito nunca estará diretamente relacionado a você, mas a pessoas e ao outro. Amém? Vai comigo lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo, no capítulo 3. Lá em 2 Timóteo, Paulo vai começar a retratar e ele aponta um dedo profético para tudo que a gente está vivendo hoje. E ele começa a sinalizar coisas que nós hoje conseguimos visualizar de forma visível aos nossos olhos. Porque existem algumas sinalizações que são por dentro, não é verdade? Mas isso que Paulo começa a sinalizar aqui, na carta a 2 Timóteo, a gente já consegue visualizar por sinalizações externas. E é por isso que o Espírito Santo está com cuidado que você verifique isso que vai acontecer. Ele diz assim, saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. No verso 2 diz assim, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão seus pais e serão ingratas e profanas. Em uma outra versão de 2 Timóteo 3, no verso 2, diz assim, os homens serão egoístas. E talvez você fale, Thalita, sempre existiu gente egoísta. Isso não é de agora. Mas aqui quando ele diz assim, os homens serão, ele está falando de uma conotação de sociedade. Então é possível que a gente venha enxergar nesses últimos dias, não só algumas pessoas andando nesse amor por si mesmo, como também nesse egoísmo. Mas ele fala de um retrato social. E o cuidado de Paulo era para que isso não viesse a penetrar ou adentrar dentro da igreja. Por isso ele começa a sinalizar e ele começa a instruir, porque o egoísmo nada mais é do que um amor voltado para si mesmo. Focado nos seus próprios interesses. E eu já indico o livro aqui para vocês, que eu sou dessas. Paulo ele vai adentrar em todos os itens dessa lista.
E Rick Renner, ele vai abordar de forma muito precisa cada item citado por Paulo nesse versículo. Nesse livro aqui, Guia de Sobrevivência dos Últimos Dias, de Rick Renner, se você quiser se aprofundar, você vai e confere, porque o autor ele vai falar mais precisamente sobre cada ponto desse. Mas, na verdade, o que acontece depois sobre ser avarento, presunçoso, arrogante, blasfêmio, desobedientes, ingratos, é uma consequência do que aconteceu primeiro. O que foi que aconteceu primeiro? Os homens eram egoístas. Então, o retrato de uma sociedade egoísta é esses parâmetros que seguem depois. E não sei se você consegue enxergar que Paulo estava falando isso com cuidado há muitos anos atrás. Ele começa a sinalizar sobre os últimos dias, mas nós somos a geração que estamos vivendo esses dias. Eu não sei se você tem observado, mas a nossa sociedade está adoecida. Pessoas altamente egocêntricas, narcisistas e desequilibradas. Voltadas para si mesmo. Afinal de contas, se lhe faz feliz é o que importa. Afinal de contas, você merece ser feliz. Mas a custo de que essa felicidade vem? Aleluia. Talvez essa mensagem não traga muitas aleluias, mas foi por isso que eu já contratei ali uma pessoa. No final, o Pix só no final, entendeu? Vamos ver se vocês engajam. Aleluia. E algo que Rick Renner fala nesse livro é: um truque do diabo é fazer você ficar tão focado em si mesmo, ao ponto de se envolver totalmente com as suas próprias necessidades e deixar de ver as necessidades dos que o cercam. Talvez você fale assim: não, eu não estou vivendo isso não. Eu não estou focado em si mesmo. Quando você vai orar, você consegue orar por alguém além de si mesmo? Você consegue declarar a palavra por alguém além de você mesmo? Você consegue desfocar um pouquinho dos seus boletos e pensar em orar por alguém que está necessitando de cura? É sobre isso que nós estamos falando, querido. Que nos últimos dias as pessoas estarão focadas em si mesmos. Aleluia, mas eu vou focar em um antídoto. Aleluia. É possível que nós não venhamos ficar nesse lugar de egoísmo, onde a gente consegue apenas se auto-enxergar. E é possível fazermos isso quando olhamos para Jesus. Porque sabe que Jesus foi o centro de tudo, que descentralizou dele mesmo? Aleluia. Jesus, ele era o centro de tudo, querido, mas ele não se preocupou em ser o centro. Ele se descentralizou dele mesmo. Ele disse: ei, importa que a vontade do meu Pai seja cumprida. No começo, ele operava alguns milagres. Ele dizia: ei, não conta ninguém não, ainda não é tempo não. Meu tempo ainda não chegou. No casamento, no primeiro milagre, ele disse: mãe, por que me perturbas? Meu tempo ainda não chegou. Mas ele entendia que o propósito estava relacionado ao outro. Aleluia. Aleluia. Vai comigo lá em Filipenses 3. Perdão, Filipenses 2, a partir do verso 3. Chegou lá? Filipenses 2, 3 diz assim: não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Aleluia. Paulo estava sinalizando lá em Timóteo que os homens seriam, mas aqui ele está dizendo: ei, não seja. No verso 4 ele diz assim: não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupe-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar.
Aleluia. Existe uma atitude, querido, que foi demonstrada por Cristo. E se ela foi demonstrada, você pode imitar. E Ele espera que a gente tenha essa mesma atitude. Sabe que Ele era Deus, mas Ele disse, eu não vou me apegar a esse título não. Eu não sei ao que você tem se apegado, mas eu vou fazer igual aquela propaganda da OLX. Desapega, desapega. Desapega. E no verso 7 diz assim, em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte. E morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. E que atitude foi essa de Cristo? Ele não veio para ser servido, mas Ele veio para servir. Mas muitas vezes nós não conseguimos seguir o seu exemplo. Muitas vezes nós nos pegamos buscando os nossos próprios interesses. Mas buscar os seus próprios interesses vai contra um evangelho genuíno. Uma vida onde você só consegue ver a si mesmo vai contra tudo que a gente conhece como evangelho. Aleluia. Porque esse foi o exemplo demonstrado por Cristo. Ele não estava interessado em seus próprios benefícios. Ele estava interessado em pessoas. E ele estava com as lentes certas. E quando estamos com as lentes certas, nós conseguimos ver as pessoas com os olhos de Deus. Amém? As demais coisas foram uma consequência no ministério de Jesus. Então, se eu puder te dar um conselho, querido, se assemelhe com Jesus ao ponto do seu egoísmo perder força. Se assemelhe com Jesus ao ponto do seu egoísmo perder força. Ao ponto que você não vai viver mais para si mesmo, buscando seus próprios interesses, mas você vai viver por uma causa genuína, maior do que você. Aleluia. Lá em 2 Coríntios 5, no verso 15, diz que Ele morreu por todos, para os que o recebam sua nova vida e não vivam mais para si mesmo, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. No verso 17 diz assim, logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Aleluia. Mas essa nova vida só vai fazer sentido quando você não viver mais para si mesmo. Aleluia. E eu gosto da concepção que Paulo tinha. Vai comigo lá em Gálatas 2:20. Paulo, ele entendeu isso, ele entendeu essa revelação. Em Gálatas capítulo 2, verso 20, diz, fui crucificado com Cristo. Aleluia. Você sabe que fisicamente Paulo não foi crucificado com Cristo? Quantos aqui sabem disso? Mas o que acontece aqui é algo muito poderoso. Você sabe que Cristo se identificou com você? Ele morreu a sua morte. Ele libertou do império das trevas, lhe transportou para o reino do Filho do seu amor. Nesse reino existe paz, justiça e alegria. Então Cristo, ele se identificou com você. Mas quando Paulo fala assim, fui crucificado com Cristo, as coisas invertem. Agora é o homem se identificando com Cristo. Aleluia. Quando você entender que você já morreu para você mesmo, algumas coisas vão ficar mais fáceis. Quando você entender que você não tem vontade própria, as coisas vão ser mais leves. Ele diz, eu fui crucificado com Cristo. Ok, se eu estou me identificando com aquele sacrifício. Eu consigo enxergar que quando Cristo morreu, o meu velho eu morreu também. E Paulo, ele vai dizer, assim já não sou eu quem vive. Aleluia. Mas Cristo
vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé. Aleluia. É pela fé, querida. A sua jornada é pela fé. Aleluia. Como é que eu não vou viver mais para mim mesmo? É pela fé. Como é que eu vou ter um entendimento e a revelação daquilo que Cristo fez por mim? Acessando tudo isso pela fé. Pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluia. Quando você entender o que Cristo fez por você na cruz, talvez vai ficar mais fácil, ser menos egoísta e egocêntrico. Aleluia. Você sabe que se eu fosse viver para mim mesmo, eu não queria nem estar escalada. Porque quem me conhece de perto sabe que é um pouco desconfortável ainda. Mas não vivo eu. A minha vida, ela está fundamentada e alinhada a um propósito que é maior do que eu mesmo. Então eu venho contra a minha carne, eu rompo comigo mesmo e eu estou aqui. Aleluia. Eu queria que você fosse comigo lá em Lucas, no capítulo 9. No verso 23. Jesus disse algo à multidão e ele está dizendo nessa noite também. Disse ele à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, aleluia. Sabe que ser seguidor de Jesus não é como a gente segue umas pessoas no Instagram não, viu? Porque no Instagram a gente segue, aí a gente curte o que concorda. Se a gente não concorda, a gente não curte. Mas ser seguidor de Cristo é diferente. E sabe o que é necessário para ser um seguidor de Cristo? Negue a si mesmo. Sendo que essa palavra não está muito em alta não, gente. Você acha que Jesus atraía as multidões assim? Não. Ele atraía seguidor, porque multidão não quer isso não. Ele disse, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, perdão. E essa cruz aqui, é importante a gente pensar que não é o seu marido que você vai pensar, essa é a minha cruz, é o meu fardo. Vou levar ele aqui. Menina, essas contas que nunca são pagas em dias, essa é a minha cruz. A sua cruz não se trata de um problema, nem de uma doença, não. Não é sobre isso. E o contexto mostra que não é sobre isso. A sua cruz não é sobre miséria, a sua cruz não é sobre doença, nem sobre falta. A sua cruz, na verdade, é o seu próprio eu. É a sua carne e a sua alma não renovada pela palavra. É aquele que concorre com Deus. É aquele que deseja viver os seus próprios sonhos, ao invés de viver os sonhos de Deus para a sua vida. A sua cruz é o seu próprio caminho. É o seu próprio jeito de fazer. Afinal de contas, eu sempre fui assim. Aleluia. Não queira, querido, criar um caminho novo quando Deus já tem um caminho pronto e preparado para você. Porque o seu caminho, o seu próprio caminho está sujeito a fracasso. Mas o caminho dele, aí ele tem como garantir que vai te conduzir em triunfo. O que é isso? É uma garantia de sucesso. É uma condução em triunfo. Então não queira viver a sua própria vontade, porque na tua própria vontade Deus não tem muito o que fazer. Não queira seguir o seu próprio plano, porque no seu próprio plano Deus é limitado. Aleluia. Fora do propósito de Deus, Ele fica limitado de te abençoar. Aleluia. Sabe que se Jesus ele resolvesse fazer a sua própria vontade, nós nem estaríamos aqui hoje? Porque as suas decisões, elas vão reverberar, elas vão refletir em pessoas.
Por isso que não dá para viver uma vida do jeito que o mundo tem pregado. Por isso que não dá para viver de qualquer forma. Não, mas você merece ser feliz, pastor Lenilson, faça o que quiser. Viva uma vida dissoluta porque você merece ser feliz. Cuidado com esse discurso, querido. Eu já sei onde ele pode te levar. Aleluia. Aleluia. Eu não queria tocar nisso não, mas eu sempre toco. Você sabe de onde parte o desejo de muitas mulheres não quererem nem ser mãe hoje? Aleluia. Embasada por um feminismo, querido. Seu corpo, suas regras. Quem disse isso? Isso é amor por si mesmo. Isso é egocentrismo. Porque tudo que requer abnegação e renúncia, você não quer fazer. Então, ter um filho se requer isso também. Então, muitas mulheres estão se apropriando dessa causa, dizendo, não, eu não vou ter filho agora, afinal de contas, né, eu tenho que estudar. Eu tenho que alcançar aquela meta financeira. Aleluia. Vai repensando e revisando a motivação por trás disso. Eu já fiz isso comigo, amém? Por isso, para que todos saibam, eu vou ser mãe. Mas não agora. Eu já revisei o meu coração acerca disso, porque eu dizia, não, depois. Porque agora, né, eu estou focada na minha faculdade, estou focada, né, crescendo e avançando naquilo que o Senhor tem para mim. Porque é mais difícil, né, ministério com criança. Quem disse? Existe uma graça que lhe assiste, querido. E você não pode usar disso como desculpa para não fazer aquilo que é necessário ser feito. E falando acerca dessa graça que nos assiste, sabe que eu lembrei agora? Que eu estava bem atarefada e correndo com muitas coisas da faculdade. E veio aquela sugestão. Acredito que chega uma sugestão para você. Dá uma freada aí, sai de algum departamento. Afinal de contas, você tem que focar nos seus estudos. Afinal de contas, você tem que, né, desempenhar um bom papel para você ser uma excelente psicóloga. Então, desconectar aí um pouquinho de algum departamento. Aí eu discerni aquilo, querido. Porque você tem que dar primazia àquilo que é primordial. Eu disse, eu não vou sair de nenhum departamento. Eu não vou diminuir a minha intensidade. Pelo contrário, eu estou aqui de domingo a domingo. Aí chegou a semana de prova, aí veio assusto. Não, essa semana tu não vai para a igreja não, né? Porque é semana de prova na faculdade. Os assuntos que tu ama, só que não. Tu não vai se dar muito bem, não. Mas ainda assim, eu decidi, queridos, priorizar aquilo que é prioridade. E eu decidi permanecer vindo para todos os cultos, servindo no Rema, servindo na mídia, e onde mais que precisar de mim, eu estou lá. E sabe o que aconteceu? Quando você resolve honrar a Deus e dar a primazia àquilo que deve vir primeiro, Deus também resolve te honrar. E chegou a semana de prova. Eu confesso que eu estudei, querido, mas não foi aquele estudo. Eu estudei porque faz parte de mim, eu gosto de estudar, mas não foi aquela coisa de faltar culto, ficar presa em casa estudando. Não. Cada coisa no seu canto. Amém? A Bíblia fala sobre buscarmos primeiro o reino e as demais coisas serão acrescentadas. Então eu entendo que a minha faculdade não é a minha prioridade. Eu entendo que existe um no trono do meu coração e eu não posso negligenciar aquele que tem peso de eternidade. E com esse posicionamento e com esse entendimento, eu disse, vou perder nenhum culto, vou estar lá. Chegava, dava uma estudadinha, vou dormir também. Mas chegou a prova. E chegou o resultado da prova. E tinha discursivas também, meu Deus do céu. E passou a prova. Quando chegou o resultado, queridos,
eu tinha fechado a prova, tirado 10, mas não foi por mim mesmo, não foi porque eu sou muito boa, porque eu sou muito inteligente, mas é porque eu resolvi honrar um, e quando eu honro ele, ele me honra. Ele fala na sua palavra, eu honro os que me honram. Aleluia. Então com Deus você nunca vai sair perdendo. Talvez alguns pensem, o que é que esse povo faz tanto nessa igreja? Podia estar assistindo uma série, uma novelinha, né? Não, querido, você decide priorizar aquilo que tem que ser prioridade. Agora, se sobrar um tempinho, aí você vai assistir a série The Chosen, que é a vida de Jesus, uma série maravilhosa, fica a dica. Se tiver um tempo aí, encaixa, mas você decide priorizar aquilo que é prioridade. E a Bíblia fala, eu honro os que me honram. Se você tem colocado o Senhor num lugar de honra, fica tranquilo. Ele está cuidando das demais coisas. Ele está promovendo favor e abrindo portas que com seu desempenho você jamais abriria. O fato de você estar aqui hoje é um posicionamento, querido. Você acha que todo mundo quer vir para uma igreja num domingo à noite? Não, afinal de contas, é um dia das pessoas descansarem de uma semana corrida, mas a gente faz algo com a nossa carne. Porque não vivo mais eu. Aleluia. Aí chegou uma outra prova também, viu, gente? Tudo assim, as provas tudo juntas. E eu fiz, vai ser do mesmo jeito, Senhor. Tu já operou ali e opera aqui também. Sendo que essa prova estava muito difícil. Sabe quando você sai da prova mais confusa do que quando você entrou? Ninguém tinha convicção de nada que essa prova tinha prestado. Não tinha convicção de nada. A gente saiu mais confuso do que entrou e conversava com as meninas. Rapaz, achei estranha a prova confusa. Eu fiz, rapaz, tá aí com o Senhor, eu estou te honrando. E de repente chegou a nota da prova. E eu fechei novamente a prova. Mas o pior é que a média da turma foi baixíssima. Então você pode me perguntar o que foi isso? O favor do Senhor, querido, operando sobre a minha vida, porque quando a gente resolve não viver buscando os nossos próprios interesses, mas cuidando das coisas do nosso Pai, Ele cuida daquilo que é importante para nós. Amém? E ainda lá em Lucas 9, no verso 24 agora, ele diz assim, se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão, ei, Deus está te chamando para abrir mão da sua própria vida, porque você não consegue fazer muita coisa. Deus está te chamando para dar o controle para Ele. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, existe uma causa, querido, a salvará. No verso 25, que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e da minha mensagem, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Ele está dizendo, tem muita gente que acha que está vivendo, mas na verdade está perdendo a sua própria vida. Então não fique com inveja não, quando você vê alguém que para os olhos do mundo está bem demais. Está conquistando, mas fulano está conquistando tudo. A custo de quê está conquistando tudo? Reveja seus valores, querido. Reveja seus princípios. A Bíblia fala lá em Provérbios que nem inveja do ímpio a gente deve ter. Aleluia. Aleluia. Toda vez, querido, que você quiser cumprir a sua vontade, olhe para a cruz. Aleluia. Porque viver para si mesmo é a garantia de fracasso. É viver sem sentido, sem propósito, sem senso de pertencimento, sem clareza. E quantas pessoas estão vivendo dessa forma? O que falar de Davi que se perdeu no meio do propósito? Por causa da cobiça da sua carne, ele começou a viver para si mesmo.
se deitou com a mulher de outro homem para satisfazer os seus desejos. O que é isso? Estou me desviando só um pouquinho da rota. Estou me desviando só um pouquinho do propósito. Afinal de contas, eu estou com desejo. Minha carne está querendo. Aleluia. As contratadas sempre ajudando. O que falar de Sansão, queridos? Sansão se perdeu do propósito. Um homem cheio de força, criado para algo específico, mas de repente ele resolveu viver para si mesmo. Disse, não, eu vou satisfazer meu desejo carnal. Eu quero Dalila. Aleluia. Vivendo para si mesmo. Simplesmente ele não conseguiu considerar nem a família. E ele começou a viver para si mesmo, até que aquilo acabou com ele. Aleluia. E eu me lembro também da rainha Esther. Ela começou a se acomodar em uma posição e ela quase ia se perdendo do propósito, vivendo para si mesmo. Mas ela tentou para isso, amém? Porque quantos sabem que os seus recursos não são o seu propósito? Seu status social não é o seu propósito. Porque tudo aquilo que está vinculado a você mesmo não pode estar vinculado ao seu propósito. Porque propósito é tipo aquilo, está comigo, mas não é meu. É uma charada, entende? O que é? Que está comigo, mas não é meu. O meu propósito, o meu chamado. Aleluia. Porque é por causa do propósito do chamado que você consegue tocar outras pessoas. Aleluia. E o que falar desse homem, querido, que se perdeu totalmente daquilo que tinha proposto para ele. Vai comigo lá em Eclesiastes 2, a partir do verso 4. Salomão, ele começa a falar um pouco de como tinha sido a sua trajetória, e ele diz assim: empreendi grandes obras, edifiquei para quem? Para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie, fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Verso 7. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Se fosse o homem da contemporaneidade, ele dizia, ei, eu tive todas as Ferraris, tive BMW, o que mais de carro? Jaguar, porque ele ia dizer assim, eu só andei em carro de 500 mil. Mas ele começa a dizer aqui no verso 8, ele continua, amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém, e perseverou também comigo a minha sabedoria. Sabe que Salomão ele faz uma descrição aqui de que muitos queriam ter essa vida? Muitos gostariam de ter a vida que Salomão teve. Ele diz aqui, ei, eu fiquei famoso, eu tive prata, ouro, servos, bois, várias mulheres, mas o que me chama a atenção é o que ele vai falar no verso 11. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. E nenhum proveito havia debaixo do sol. Ele começou a entender que aquilo ali não tinha sentido em si mesmo.
o possuir, o ter. Ele diz, ei, é vaidade. Ele conseguiu enxergar que só era focado nele mesmo, porque ele começa falando, fiz para mim, construí para mim, conquistei para mim. Então ele chega à conclusão de que isso é vaidade, porque não estava tocando pessoas, só estava tocando a sua própria vida. Aleluia. Ele diz, ei, sabe o que é isso? Deixa eu resumir aqui, é correr atrás do vento. Alguém já tentou correr atrás do vento? Espero que não, porque você não vai alcançar. Ele está dizendo, ei, eu tentei correr atrás do vento. Tentei possuir, tive, mas de nenhum proveito. Nenhum proveito. Você sabe, rapaz, um pouquinho valeu a pena. Não, ele disse, nenhum proveito. Aleluia. Analisa a tua vida, querido. Analisa os fundamentos da sua vida. Aquilo que você quer, porque você quer, ou é porque está totalmente vinculado ao propósito? Para que você quer tanto dinheiro se você não está dando nada no reino? Para que você deseja tanto prosperar, se esse desejo de prosperar não está intimamente ligado e relacionado ao plano e o propósito de Deus para a sua vida? Porque se você correr para adquirir coisas, e isso não servir a um propósito que toque outras pessoas, você vai chegar no final de tudo e vai dizer, ei, não tem sentido nenhum. Por que você acha que tanta gente se suicida? Aí você olha para uma pessoa, na sua ignorância, e diz, a pessoa tinha tudo. Quem disse a você que tudo está relacionado a dinheiro e a bens? Inverta essa pirâmide, porque se um dia você chegar lá e tiver tudo, você vai ver que não é bem assim. É melhor você conectar e ajustar alguns valores pessoais dentro de você. Porque Salomão, ele foi tendo de tudo, para ver se havia sentido ou felicidade nisso. Mas deixa eu te dizer, ele não encontrou. Então não fica depositando a tua alegria naquilo que você tem na sua conta. Porque no dia que ela estiver recheada, e se você não estiver no plano e no propósito de Deus para a sua vida, você vai estar fracassado, falido e frustrado. Você já viu rico falido? Rico falido, querido, é aquele que está com seus bolsos cheios, mas não afeta ninguém. Não consegue semear e não consegue ser generoso com ninguém. Você é um falido. Thalita, você é contra a prosperidade? Não. Desde que ela esteja vinculada a algo maior do que você. Porque se for só para encher o seu bolso, querido, você vai se frustrar. Porque quando você alcançar aquilo, aí você vai vir uma nova ambição. Não, mas eu quero X. Alcancei X, não estou satisfeito, porque satisfação só existe em um lugar. Em Cristo. A gente está falando nessa noite, querido, deixa eu lhe embasar, sobre algo que tem peso de eternidade, sobre valores eternos. Não, mas quando eu conquistar tal coisa e eu ficar famoso, Salomão ficou famoso. Tu quer ficar famoso e frustrado? Mas se Deus tiver um propósito de fazer seu nome conhecido, fique tranquilo, isso vai ser consequência. Desde que você não viva buscando por isso. Aleluia. E Salomão disse mais. Ainda no capítulo 2 de Eclesiastes, no verso 17, ele disse: por isso passei a odiar minha vida. Claro, vida sem sentido, sem propósito, você vai odiar mesmo. Porque muita gente acorda frustrado numa segunda-feira. Porque não sabe quem é em Cristo. Porque não tem noção de pertencimento, não tem senso de propósito. Não sabe por que está vivendo. Mas Deus quer te despertar. Ei, existe algo maior. Deus não te chamou só para pagar a conta, querido. Nem para viver uma vida comum, apática. Vai ver o que Jesus viveu. Em meio a pessoas normais, ele viveu sobrenatural, porque ele tinha senso de propósito. Ele disse: eu estou aqui para um propósito específico. Eu não posso ficar parado.
Aleluia. Ele tinha noção do que ele veio fazer. E Salomão, ele diz que nada faz sentido. Ele repete novamente, é como correr atrás do vento. Uma vida para si mesmo não tem sentido, querido. Quer ver? O pastor depois vai falar, falou, né? Mas eu queria falar com vocês acerca de Viktor Frankl. Ele foi um neuropsiquiatra, psicólogo, pesquisador, o cara foi top. E ele foi o fundador de uma abordagem psicológica chamada logoterapia. E essa abordagem busca o sentido da vida. E só para você ter uma ideia, ele passou cerca de 13 anos em um campo de concentração, estudando o comportamento humano. E sabe o que ele descobriu com isso? Que as pessoas que conseguiram sobreviver a tais condições... Você imagina o que é você estar preso num campo de concentração, querido? Ele diz que as pessoas que conseguiam sobreviver naquele nível deplorável era justamente porque eles tinham um senso de propósito, tinham um sentido maior do que elas mesmas, ou eles mesmos. O que era isso? Geralmente aqueles que conseguiram sobreviveram porque tinham um amor que estava esperando, nada relacionado a si mesmo, um filho que queria muito ver. O que é isso? É o sentido. Senso de propósito, não é mais viver para si mesmo. Ele estava sobrevivendo por algo maior, não por ele mesmo. E algo que me chama a atenção que ele disse é assim: nós que vivemos nos campos de concentração, podemos lembrar de homens que andavam pelos alojamentos. Preste atenção nisso. Confortando os outros, dando o seu último pedaço de pão. O que é isso? Eu estou aqui nessa condição de vida ou morte, mas eu ainda consigo enxergar alguém além de mim mesmo. E essas pessoas encontraram sentido nisso, em meio a um campo de concentração, servindo pessoas, dando o seu último pedaço de pão. Você tem noção disso? E foi uma psicóloga na nossa faculdade, ela deu uma palestra falando, né, sobre essa abordagem, e ela disse que caiu em uma profunda depressão. Ela cuidava muito dos filhos dela e ela achava que o sentido da vida dela estava vinculado aos filhos. Então, a partir do momento que os filhos não precisavam mais dela, ela caiu nessa depressão. Até que certo dia, em uma reunião que ela fazia parte, falaram que era necessário fazer uma feijoada para recepcionar as pessoas, e ela disse que automaticamente falou assim: eu faço essa feijoada. E quando a gente fala feijoada, sempre chega mais gente. Foi chegando mais gente e ela disse que não tinha nem como receber a quantidade de pessoas, cerca de 20 ou mais, no seu apartamento, que era pequeno. Mas ela disse que fazia, então ela tinha que fazer. E ela começou a fazer a feijoada. Vocês sabem que para apurar mesmo a feijoada é bom no dia anterior, né? Então ela disse que trabalhou, subiu, desceu a escada, fez a feijoada. E chegando lá no dia, as pessoas comeram, gostaram. E no final ela estava exausta porque ela vinha trabalhando de muitos dias para preparar essa feijoada. Mas dentro dela subiu uma satisfação. E ela disse: eu estava acabada por fora, mas eu estava alegre por dentro. Foi aí que eu saí da depressão, eu entendi o sentido da minha vida, servir pessoas. Você tem noção que uma pessoa que não tem o conhecimento que você tem, compreendeu que o sentido da vida dela, do existir, não está focado nela mesma, está em tocar pessoas, servir pessoas? Aleluia! Aleluia! Mas teve outro homem na Bíblia que entendeu esse propósito. Lá em Atos 20 e 24, eu já estou encerrando. Atos 20 e 24 diz assim: mas a minha vida
não vale coisa alguma para mim. A menos que, aí ele coloca um porém. Ei, para mim mesmo a vida não tem sentido não vale coisa alguma. A menos que eu a use para completar o quê? Minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor. Dar testemunho das boas obras. Das boas novas, da graça de Deus. Sabe que isso era exatamente o que Salomão devia ter experimentado? Ele devia ter provado isso. Mas ele não provou porque ele viveu uma vida voltada para si mesmo. E uma vida voltada para si mesmo é o atestado de fracasso. Porque a verdadeira alegria está vinculada em viver o propósito de Deus para a sua vida. A nossa alegria dá prazer para Ele. Como o Vitor ministrou aqui hoje pela manhã sobre a carreira, ele disse, ei, eu tenho que completar a minha carreira. Eu tenho uma missão. E eu sei que cada pessoa que está aqui existe uma missão específica, mas ele dá uma missão generalista aqui. Ele diz, ei, foi confiada por Deus. Que missão é essa? Dar testemunho. Falar de Cristo, arder por Cristo, queimar por Cristo aonde quer que eu vá. Aleluia. Deus está te chamando, querido, para tirar os seus olhos de si mesmo. Aleluia. Porque foi exatamente o que Jesus fez e Ele é o nosso maior exemplo. Lá em Lucas, no capítulo 5, verso 15, você não precisa abrir lá. Diz assim, mas as notícias ao seu respeito se espalhavam ainda mais. O que é isso? Fama. E grandes multidões vinham para ouvi-lo e para serem curados de suas enfermidades. O que é isso? É o resultado do ministério de Jesus. Pessoas sendo atraídas, chegando, fama. Mas no verso 16 diz assim, ele, porém, se retirava para lugares isolados, a fim de orar. Isso me mostra que Jesus ele não estava preocupado com o efeito do seu ministério, mas com a causa. Quando você estiver preocupado com a causa e não com os efeitos, você vai conseguir ser menos egoísta. Porque quando você está preocupado só com os efeitos, você diz, e aí, eu estou na palavra da fé e estou passando por isso. O que é isso? É um amor circunstancial. Se está tudo bem, eu amo a Deus. Mas se as coisas não estão do meu jeito ainda, eu não amo tanto assim não. Aí começa a questionar a Deus. Porque você está mais envolvido com os efeitos do que com a causa. Ah, mas a minha vida ainda não está do jeito que eu estou declarando a palavra. As minhas finanças ainda nem aumentaram e eu estou dizimando e ofertando. O que é isso? Efeito. Você tem que estar envolvido com a causa do Evangelho. E não com o efeito. E Jesus, ele não se perdeu em meio aos resultados. Ele continuava se retirando para orar. Porque a causa era servir pessoas. Grupo de louvor, pode subir. Aleluia. Você pode ir lá em Lucas comigo, Lucas 5, a partir do verso 4. Diz assim, quando terminou de falar, disse a Simão, agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Simão, no verso 5, Simão respondeu, mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. O que é isso? Eu estou frustrada, eu estou cansada dessa vida. Eu trabalhei a noite todinha e não pesquei nada. Mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Você sabe que isso não aconteceu pela habilidade de Pedro, né? Mas tinha a ver com quem ele estava associado e a quem ele estava obedecendo. Então, reveja com quem você está associado e a quem você está obedecendo. A quais comandos você está obedecendo. No verso 7, então pediram ajuda aos companheiros do outro barco. E logo os dois barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundaram. Quando Simão
Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afasta-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixe que haviam pescado. No verso 10, assim como seus sócios, Tiago e João, filho de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: não tenha medo. Ei, não tenha medo de viver o propósito de Deus para a sua vida. Aquilo que Ele tem para você é infinitamente melhor do que aquilo que você pode estar pensando. Sabe qual foi a palavra que eu recebi em janeiro, lá na praia ainda? Deus disse assim: ei, cancele todas as suas metas. Porque por melhor que tenha sido, as suas metas, elas nunca vão superar as minhas metas para você. Então eu entrei nesse rio aqui de não ter medo. Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente ou de homem. Aleluia. Sabe o que Jesus fez aqui? Ele diz: ei, eu resolvi o seu problema, Pedro. Ele resolveu o problema de Pedro para Pedro entender qual era o real problema. Você quer contas pagas? Deus vai prover. Mas você precisa entender que esse não é o propósito. Ele disse: ei, é muito bom, né? Os peixinhos tudo aí. Quem querer nos peixinhos chegando? Amém. Se você não crê, eu creio. Recebi agora. Viu? Mas ele diz: ei, existe algo maior do que si mesmo. Existe algo melhor do que só pagar a conta. Existe algo melhor do que ser só empresário, Pedro. Eu vou te fazer entrar em um nível maior. Aleluia. Ei, Pedro, existe uma vida que vale a pena ser vivida. Aleluia. Sabe por que você está tão frustrado e chateado? Porque você está vivendo para si mesmo. Era isso que Jesus estava tentando mostrar, preocupado com as contas. Mas eu estou te chamando para viver algo que vai respingar na tua eternidade, Pedro. E Ele chamou Pedro para ser pescador de homens, para viver por algo maior. Deus está te chamando, querido, para viver por algo maior. Uma vez eu questionei Lucerna, eu disse: mulher, não sei como tu aguenta não. É tanto gabinete, o povo cheio de moído. Como é que tu aguenta, mulher? Gabinete a semana todinha. Aí na época da pandemia, eu e Vitor fez uma música para ela. É a pastora do WhatsApp, é a pastora do WhatsApp. Pode ligar ou mandar mensagem a qualquer instante, ela está online. Eu fiz a música para ela porque eu nunca vi uma mulher tão disponível para ajudar pessoas. Mas agora eu entendo, é o não viver para si mesmo, é o não ter a sua vida mais como preciosa. Aleluia. Porque a vida é muito mais do que constituir família, ter filhos, querido. A vida é muito mais do que isso. Mas o que me chama a atenção, pode preparar aí, é o verso 11 que diz assim: e assim que chegaram à praia. Ei, essa é a tua praia aqui essa noite. Você chegou à praia? Assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Deus está te chamando para corresponder a algo eterno. Eu não sei qual é o teu tudo, eu não sei qual é a área que você tem vivido para si mesmo, mas Deus está te convidando a deixar algumas coisas. Aleluia, a gente vai cantar uma canção que eu falei com Renata. E aproveita esse momento, é seu e dele. Você sabe que enquanto eu falava aqui, algumas coisas queimavam no seu coração. O que subiu como sinalização é justamente nessa área onde você está vivendo para si mesmo. Onde você ainda não está renunciando à sua carne, a sua alma ainda não está renovada. Essa área precisa estar no altar. Ou na praia, foi lá onde eles deixaram, amém? Deus está te chamando para corresponder a algo eterno. Fica de pé, querido.
Deus está te chamando para viver uma vida que vale a pena ser vivida. Que você consegue se manter num estado de alegria e plenitude, tendo ou não tendo. Marido com cara feia ou com cara bonita. Essa é a condição que Deus tem para você. Vamos cantar essa canção. Ei, você precisa parar de resistir, se render. Não resista àquilo que Deus já tem falado ao seu coração. Eis-me aqui, prostrado outra vez, para tudo entregar, para tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti. Anseio por ti, e eu me rendo, enche-me da graça e do teu amor, sacia o meu ser, sacia o meu ser.